Estamos de volta com o terceiro bloco do Esporte Total e vamos lá, gente. O Twitter oficial do Palmeiras foi invadido ontem, como podemos ver aí nas imagens, e virou alvo de zoações de torcedores corintianos que fizeram referência ao atacante Romarinho, ex-alvinegro, e carrasco do Verdão durante a passagem pela equipe. Em 2 mensagens, os responsáveis pelo caso escreveram provocações ao clube, atual líder do Campeonato Brasileiro. Ambas foram apagadas em menos de 10 minutos após serem postadas, Luiz. Aí, ó. Saudade de Romarinho, ó, seremos campeões, mas não podemos esquecer do nosso DNA de time de segunda divisão, para sempre Série B. Pois é, não tem nada disso. Essas gozações, essas zoações, elas começam assim. E daí eles marcam pelas redes sociais, marcam os confrontos, vão responder nas ruas, aí marcam os confrontos. E geralmente isso aí é uma coisa que eu não sou a favor disso não. Entendeu? Eu acho que isso aí é chamado pé de briga, né? Isso aí. Isso não realmente... Não leva lugar nenhum, cara, pelo amor de Deus. Isso não vai... E a torcida não aprende, né? Alguns torcedores não aprendem, né? Entram para provocar. Sempre a mesma coisa. Entram para provocar pessoas que fazem isso. Mas também eu acredito que fazem, Luiz, porque a polícia não dá uma resposta imediata. O setor de investigação, quando se é feito um boletim de ocorrência, não se tem uma resposta imediata. A imprensa também, algumas vezes nós da imprensa também falhamos em não divulgarmos quando a coisa acontece. E tem que ver aquela história, a própria polícia tem que tomar medidas preventivas, porque agora é o seguinte, antes dos jogos, mesmo antes, antigamente era depois dos jogos, fora de campo, quando saíam já marcavam briga para fora de campo, agora é antes dos jogos. Muitos torcedores não assistem aos jogos porque foram lesionados, porque foram sofreram ferimentos em verdadeiras batalhas campais. Isso é que não pode acontecer. Isso aí, gente, ó. E o São Paulo acertou a contratação do atacante Wellington Nem, ex-Fluminense, que estava aí, né, no exterior, né, da Ucrânia. O jogador fez muito sucesso no Fluminense antes de se transferir para a Ucrânia em 2013. Aos 24 anos, é um atacante de velocidade que costuma marcar gols. Você acha que é uma boa contratação? É uma boa contratação. Ele inclusive, já foi convocado em algumas ocasiões para a seleção brasileira, muito tempo que não é. Esse mesmo jogador que já está atuando lá pela Ucrânia, é muito difícil. Pela China, lá uma vez ou outra o Hulk é convocado, mas é muito difícil. O Wellington é muito bom jogador. O estilo dele é mais ou menos de William, né? Aquele jogador da seleção, joga pela direita, muito corredor, jogador que briga o tempo todo, tem um preparo físico muito bom. Foi uma boa contratação do São Paulo. É isso aí, Luiz. E ontem, a torcida do Vasco, né? Que agora nós vamos falar um pouco da Série B, né? No dia seguinte aí ao empate ao Luverdense, né? Foi de protesto em São Januário, né? A imprensa não teve acesso a quaisquer atividades dentro do clube, mas fora dele, cerca de 40 torcedores se dirigiram à entrada social do clube, como podemos ver aí nas imagens, né? Precavido, o Vasco reforçou a segurança, uma viatura policial foi estacionada na entrada social do clube, mesmo antes do surgimento dos torcedores que ameaçavam invadir o estádio por conta desses resultados aí que o Vasco vem oferecendo na Série B, Luiz. Pois é, agora a diretoria tomou uma medida acertada de não deixar esses torcedores entrarem no estádio São Januário. O estádio é lindo, a sede do Vasco, você vê bem que a sede do Vasco aí foi construída nos anos de 1940, se não me engano, sempre preservada. Tem um restaurante que tem uma bacalhoada, a coisa mais maravilhosa, com aqueles vinhos do Porto, né? Maravilhoso. A sala de troféus do Vasco, uma das mais lindas do futebol brasileiro. Tem troféus que perder de vista, coisas lindas, conquistadas inclusive no exterior. Quer dizer, muito bacana. Tem até uma igreja, uma capela lá dentro, né? De forma que deixar torcedor promover desordem lá dentro, fazer protesto, não, é difícil, do lado de fora. Com certeza. Se quiser conversar com um grupo de jogadores, e se a diretoria achar que é conveniente, então nomeia lá uns 4 jogadores ou 3, então vai lá fora conversar com os torcedores, mas sempre com seguranças e para evitar agressões.
tem nada que fazer bagunça no clube, tem que comparecer, o torcedor tem que fazer a parte dele, comparecer ao estádio, pagar ingresso, está acompanhando? Com certeza. Exatamente, você vê que os jogos do Vasco tem dado em 2.000, 2.000, é isso aí, é gente que nem vai aos jogos. E não fazer baderna, mas os torcedores prometeram, já que não conseguiram falar aí, né, com o pessoal da direção, ir ao aeroporto na sexta-feira, amanhã, quando o time viaja para Bragança Paulista, caso não consigam conversar com o elenco até hoje, né, para o jogo com o Luverdense. O clube reduziu aí a carga de ingressos para 10 mil e aumentou a segurança do elenco, especialmente nos dias de saída da concentração e do estádio. Ainda assim, houve protesto nas arquibancadas após o empate com torcedores e xingamentos ao presidente Eurico Miranda no jogo passado, né, Luiz? Nós comentamos aqui essa semana. Né, a torcida realmente está revoltada. Pois é, a torcida. Você vê, não conseguiu falar com eles ontem lá no campo, mas vão amanhã no aeroporto tentar fazer pressão. Exato. Agora é o seguinte, a torcida, como eu ia dizer, a torcida pegou no pé, evidentemente, o Roberto Dinamite, eu acho que deixou muito a desejar a administração dele. A torcida virou as costas dele, que nem deputado, ele vinha sempre eleito deputado estadual, não foi eleito dessa vez, está acompanhando, a torcida não chegou junto, não prestigiou. E o Roberto, aí queria Eurico. Eurico vem, assume todo mundo, porque o Eurico tá, agora pega no pé do Eurico. Eles querem quem para presidente do Vasco? Difícil, né? A não ser que tenha algum possível candidato financiando essas manifestações. É isso aí, gente. Agora preste atenção nessa notícia aí. O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar no ranking da cidade global do esporte, segundo o índice Global Sports, que analisa o impacto das grandes competições esportivas durante 14 anos. 7 antes e 7 após a realização, enquanto Londres foi a primeira colocada entre 2010 e 2013. A capital britânica organizou ou ainda vai organizar 13 campeonatos mundiais ou disputas poliesportivas. Luiz, ver o Rio de Janeiro, né, dentre essas cidades aí, pra gente é um orgulho, né? Motivo de muito orgulho e satisfação, sem dúvida alguma. Né? Só saindo um pouquinho do futebol, lembrando que aquele pedalista, aquele ciclista daqui de Campos, Master, né, o Afonso Celso, ele disputou a etapa de Brasília, no último final de semana, a etapa de Brasília, do Campeonato Brasileiro, categoria Master C, e ficou em 4º lugar. Né? Ele disse que, mesmo assim, porque o pódio no ciclismo é até o 5º, ele disse que ele sofreu muito com o clima seco, que é muito seco mesmo, o clima de Brasília, e o intenso calor que fez durante a prova. Mesmo assim, ele disse que chegou exausto, mas feliz porque teve um lugarzinho no pódio. Isso aí, gente. Olha, pro Afonso, nossos parabéns aí, né, Luiz? Claro. Que ele consiga trazer para Campos aí sempre essa alegria pra gente, que tá dentro dos primeiros. Se eu não trouxer dentro dos primeiros, mas que só a gente está participando. Essa foi a penúltima etapa do Brasileiro de Ciclismo e as últimas antepenúltimas, as 2 provas finais serão uma dia 15 desse mês em Teresópolis, quer dizer, na Serra, e a outra na cidade do Rio de Janeiro, no dia 27. Isso aí, gente. E com essa notícia do Afonso, a gente vai ficando por aqui, encerrando o programa Esporte Total de hoje, prometendo voltar amanhã, sexta-feira, com mais notícias do esporte. E com certeza, com uma vitória do Brasil. Isso aí. Até amanhã, se Deus quiser. Abraço e até lá.